O tempo. Opa. Doutor Lucas, por favor. Então, Lucas, cardiologista intervencionista, um jovem também talentoso. Essa é uma sessão de jovens cardiologistas intervencionistas que já têm alguma experiência com TAV. O Lucas trabalha na DASA, Hospital 9 de Julho, e também na Prevent Senior. Lucas, por favor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu, Lucas? Eu que agradeço, doutor Cacheta, agradeço pelo convite e vamos lá ao caso, certo? Eu trouxe para vocês, né, uma paciente ZCK, uma paciente do gênero feminino, né, de 77 anos, 60 quilos e 1,57 m, pequenininha, né? É uma pedagoga e de antecedentes a princípio só um diabetes em uso de insulina. Ela descobriu de forma não usual aí a valvopatia dela, né? Ela teve uma internação por uma ureterolitíase com necessidade de implante de duplo J, né, à esquerda, e pós-procedimento ela evoluiu com um edema agudo de pulmão, né? Na investigação dessa condição foi feito um eco que avaliou e descobriu uma valvopatia aórtica, né, uma estenose aórtica. Essa paciente foi compensada a princípio clinicamente, né? Conseguiam compensar medicações como de costume, né? Ela recebeu alta para avaliação e segmento ambulatorial para definição de conduta, certo? No eco pré-alta, onde ela já estava mais compensada, né? Ela tinha uma estenose aórtica importante, né? Como mote da aula, o tema da aula, né? Com uma fração de ejeção reduzida, né? Com uma hipocinesia difusa com predomínio parede anterior, né, um gradiente sistólico de 69 máximo e 41 médio, uma área ovar de 0,83, certo? De outros comemorativos de uma estenose mitral moderada, com refluxo discreto, e um aumento moderado do ato esquerdo. Ela fez um eletrocardiograma também, obviamente, na investigação, né, um ritmo sinusal com um bloqueio de ramo esquerdo. Exames laboratoriais, função renal, plaqueta, hemoglobina, leucócitos todos normais, né, sem nenhuma alteração significativa. Eletrólitos, tudo bem. Né, isso, obviamente, na compensação dela. Pensando numa intervenção da válvula aórtica, né, seja cirúrgica ou percutânea, essa paciente foi investigada para DAC. Ela também não tinha nenhum diagnóstico prévio, mas tinha fator de risco na diabetes insulino dependente. Então, inicialmente fez uma ajuntômico coronárias, que se a gente faz de protocolo, às vezes no hospital, aqui na rotina do serviço, né, que se o paciente não tiver doença coronária pela tomo, e for uma tomo, né, confiável, com baixo grau de calcificação, alguma coisa nesse sentido, o paciente às vezes não vai para cateterismo. Então, essa paciente tinha uma redução luminal importante no terço médio da circunflex, né, e que motivou a coronariografia, que não confirmou essa obstrução. Né, viu apenas uma obstrução discreta na CX mesmo e uma lesão que não foi diagnosticada na tomo, uma lesão discreta também na coronária direita. Lucas, desculpa, o que chama atenção Diga. também no eco é uma paciente com disfunção ventricular com fração de ejeção de 35, mesmo assim apresenta um gradiente sistólico de Exato. 70 40. e 40 de média, né? Isso chama bastante Isso. atenção, né, Lucas? Exatamente, não dá nem para considerar ela como um fundo grande, porque ela tem um gradiente alto mesmo assim, né? Tem uma reserva miocárdica aí boa, enfim, gerando gradiente alto, né? Perfeito. Foi calculado, pensando novamente na intervenção, os riscos cirúrgicos, né, clássicos, STS e Euroscore, né? E foi levado o caso para Harting. Né? Ela teve um risco considerado intermediário pelos scores clássicos e foi considerada uma paciente frágil por alguma sarcopenia, alguns critérios mais subjetivos, né, do cirurgião e da equipe de geriatria, que costuma avaliar também nossos pacientes, né, alguma dificuldade de marcha, um pouco mais lentificada, né, levando aí uma consideração de um paciente mais frágil. E foi concluído para considerar, né, a realização de TAV para essa paciente. A conclusão do ratinho foi essa. Então, ela seguiu para tomografia, protocolo TAV, né, uma tomografia dedicada para avaliar se realmente o procedimento é factível, né, principalmente considerando muitas vezes a via de acesso, alguma coisa nesse sentido, e também fazer o planejamento do procedimento de uma forma geral, né, desde o dispositivo a ser implantado, de alguns riscos potenciais que podem ser encontrados para o procedimento e traçar as estratégias para minimizá-los. Né. Então, a tomografia dela mostrou um anel aórtico pequeno, e essa talvez seja a situação que no nosso serviço aqui a gente encontra bastante, né? Pacientes muito mais frágeis, mais idosos, enfim, e é muito comum, né, encontrar esse tipo de situação.
Então, a área, caso a gente pense em numa prótese de balanço expansível, uma área de 353, um perímetro, caso a gente vá pensar mais em uma prótese autoexpansível, perímetro de 67, e os diâmetros, um anel elíptico, como de costume também na maioria das vezes, de diâmetro de 18 e 24, né, que ajuda a gente a planejar o balão de pré-dilatação, caso a gente ache necessário fazer essa etapa, né, como até a Michelle também já falou. Altura das coronárias, seguindo ali as avaliações, a altura da coronária direita de 16 milímetros e a altura da coronária esquerda de 14 milímetros. Então, a princípio, sem grande risco aí de oclusão coronária, apesar do anel pequeno, né, mas alturas muito boas, né, alturas muito maiores do que o limite ali, que a Michelle também comentou, abaixo de 10. Um outro fator que pode contribuir com o risco de oclusão coronária seria o diâmetro de seios de valsalva pequenos, né? Ela tem, mas não tão pequenos, 28, 29, 26, né? Compatível até com o anel dela, enfim. Então, acho que as alturas são muito mais, deixam a gente muito mais tranquilos quanto a isso do que os diâmetros que são mais limítrofes aqui. A altura e diâmetro da junção sinotubular, né, a altura de 19 milímetros e o diâmetro de 24 por 23. Numa prótese balanço expansível, ou até numa eventual pré e pós-dilatação, isso pode ter algum comprometimento, fazer alguma injúria de aorta, caso o balão, né, seja, a altura ou o diâmetro seja muito estreito e o balão acabe chegando nessa região e podendo causar algum tipo de injúria. Então, é algo muito raro de acontecer, mas vale a pena a atenção, né? Seguindo aqui para a projeção de trabalho, né, caso a gente vá trabalhar com alinhamento dos três seios, isso a gente consegue ver aqui o ponto rosa como seio não coronariano, o ponto verde como seio coronariano direito e o ponto azul como seio coronariano esquerdo. Isso é feito no Horus, né? Não sei, acho que todos devem ter ser habituados a mexer com o aplicativo, o software, né? A gente faz uma reconstrução 3D e vai subtraindo até, a gente marca os pontos ali no folheto, na base dos folhetos, e vai subtraindo e depois a gente consegue alinhar. Isso dá para a gente, essas letras aqui embaixo, S-I, L-R, dá para a gente as projeções, né, de acordo com o que a gente quer. Alinhamento dos seios ou sobreposição de cúspides, né? No caso do alinhamento dos seios, seria uma projeção, basicamente, uma oblíqua anterior direita a 11 graus, né? Esquerda, desculpa, e no caso da sobreposição dos cúspides, acreditem, o ponto azul está atrás do pontinho verde ali, né? Seria uma projeção, uma oblíqua anterior direita 10 graus com caudal de 23, né? Então, projeções até tranquilas, né? Em alguns casos a gente tem algumas projeções mais não tão simples, a gente faz um NIR, né? Faz uma aproximação para poder trabalhar de forma mais confortável também. Tá. Lucas, então, só para a gente entender, então, só para reforçar, a esquerda é um alinhamento coplanar, né, que se diz, né? Isso, A direita, exatamente. uma sobreposição das cúspides, né? Cúspide overlap. Isso, A esquerda exatamente. seria se você estivesse pensando em prótese balão expansível, né? Que a gente prefere. Exatamente, E a direita se exatamente. fosse uma autoexpansível para a cúspide overlap, que tem estudos mostrando que Um implante mais raso, né? otimiza mais, exatamente, um implante mais raso, um pouco mais alto, menor probabilidade de subcondução, etc. Então, só para Perfeito. reforçar aí para os mais jovens, que a gente faz essa análise minuciosa pela tomografia, e dependendo do tipo de prótese, balão expansivo ou balão expansivo ou autoexpansivo, a gente faz esse alinhamento aqui dos seios. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Adriano. Então, terminando a parte de avaliação da válvula e das suas estruturas adjacentes a princípio, vamos para a avaliação também dos acessos, né? Aqui à esquerda, né, da tela, uma avaliação tridimensional, uma reconstrução 3D da parte mais baixa até a válvula mesmo, né, onde a gente tem uma visão mais geral, né, em relação a tortuosidades e calcificação, a distribuição aí ao longo do trajeto, né? A gente pode ter uma impressão, às vezes, que tem uma tortuosidade muito grande, mas a gente consegue rotacionar isso e avaliar de forma tridimensional. Então, a seta vermelha mostra que talvez tivesse alguma tortuosidade mais significativa ali, mais baixa, na veia femoral comum direita, né, na verdade na ilíaca, né, direita, mas quando a gente rotaciona isso, não parece ser tão significativo. Enquanto do lado esquerdo, né, talvez duas curvas um pouco mais altas, né,
de 90 graus ali, mas que também tem uma grande quantidade de cálcio, né? Então, a princípio, talvez as duas vias fossem factíveis aí para fazer, né? Já que essas curvas sem grande quantidade de cálcio, sem ser tão acentuadas também, um guia provavelmente retificaria isso, deixaria a gente tranquilo quanto à navegação. O próprio introdutor, né? E aqui a imagem à direita é para a gente avaliar de forma mais pormenorizada, ponto a ponto, né? A gente vai correndo isso a gente faz uma marcação no Horus, né? De seguir a artéria inteira desde lá de cima da bifurcação, das ilíacas, da porção distal da aorta, e vai marcando os pontos e ela vai esticar, né? Vai construir essa imagem esticando o trajeto inteiro. E a gente vai correndo essas linhas e conseguindo ver ponto a ponto ali nos quadradinhos que vocês podem ver ali à esquerda, né, os diâmetros e vai medindo. A gente acha ali o ponto que a gente, nesse corte longitudinal, seria o mais estreito, e a gente consegue medir ali. E a gente consegue ver também a distribuição do cálcio, se é um cálcio mais spot, se é um cálcio mais circunferencial, enfim. A princípio aqui, eu acabei não marcando, mas o diâmetro mínimo ali foi de 5,8 por 6,4, então um diâmetro bem confortável ali para trabalhar, um diâmetro médio daria acima de 6, então deixa a gente um pouco mais tranquilo. E com uma quantidade de cálcio um pouco mais alta ali, já mais para bifurcação, na porção distal da aorta, certo? Então, relativamente tranquilo quanto ao acesso. Esse é o lado direito que eu estou trazendo, o lado esquerdo era bem semelhante também, um pouquinho menos calibroso. E aí, por isso, a gente provavelmente vai escolher o lado direito. Então, resumo, né? Tínhamos uma paciente com estenose importante, sintomática, com edema agudo de pulmão, ela apresentou durante a internação pela questão renal, urológica, né? E com risco intermediário para cirurgia de troca valvar. É um paciente considerado frágil, acessos factíveis ali para realizar a TAP, mas com um anel pequeno, né? Um anel que a gente sabe que pode gerar um certo, né, desconforto para gradientes mais altos, para oclusão coronária, mas a gente já viu algumas coisas que falam contra, né? Então, alguns pontos que geram uma avaliação que a gente precisa, de repente, talvez escolher um dispositivo ou outro, em detrimento de um ou outro, para poder facilitar, né, a nossa vida e deixar o resultado para o paciente, né, mais melhor e, com certeza, mais duradouro. Né? Então, a conclusão da TAV, diga. Tá, não, só para provocar um pouquinho o Leonardo, o Lucas. Diga. Então, no seu caso, o grande destaque, né? Parabéns, o grande destaque é esse anel valvar pequeno, né? Existem Sim, muitas dúvidas se a balão expansivo ou autoexpansivo são, qual a prótese teria um desempenho hemodinâmico melhor, sim, menos mismatch, etc. Léo, o exato. que você sugeriria nesse caso aqui, para se tratar de um anel valvar pequeno? Qual o seu conceito de anel valvar pequeno, Léo, que é um estudioso sobre esse assunto? Essa é uma pergunta bem interessante, Adriano, que a gente ainda não tem uma resposta definitiva, né? O que a gente tem? Anel pequeno, a gente sabe que as próteses supraanulares, você vai ter um gradiente menor e uma área valvar maior. O quanto isso impacta em sobrevida, a gente ainda não sabe, né? Qual é a diferença em termos de sobrevida de você sair com um gradiente médio de 8 ou se você sair com um gradiente médio de 12 do pós-procedimento. A gente ainda não sabe. Existe uma tendência de anéis pequenos, você buscando uma melhor hemodinâmica. E os conceitos atuais de degeneração de prótese, que é a elevação do gradiente ao longo do tempo, de que existe um racional, não uma tendência, desculpa, de que você colocando uma supra-anular, talvez isso demoraria mais tempo a fim de atingir os gradientes para nível de degeneração. Né? Então, uma prótese autoexpansível supraanular, você com certeza estaria buscando uma melhor hemodinâmica para esse paciente. Se isso tem impacto em sobrevida, médio e longo prazo, a gente ainda não tem essa resposta. Então, existem até o único estudo, existem estudos comparando registros, na verdade, mas o único estudo randomizado comparando autoexpansivo e balão expansivo em anel pequeno, na verdade, foi feito em válvulas pequenas, válvulas cirúrgicas pequenas, em que não tiveram diferença de gradiente, de hemodinâmica entre autoexpansivo e balão expansivo. Autoexpansivo teve uma melhor hemodinâmica, mas no segmento de um ano o desfecho foi semelhante. Então, hoje, do ponto de vista de desfecho, qualquer uma das próteses aí seria muito bem utilizada. Do ponto de vista de buscar melhor hemodinâmica,
talvez a supranular seja melhor. Perfeito. Obrigado, Léo. Perfeito. Vamos em frente, Lucas. Vamos. O que você escolheu? Vamos ver. Olhamos aqui uma válvula autoexpansível supranular, né? Algumas possibilidades, né, que a gente tem disponíveis no mercado supranulares de fato, né? Seriam a Accurate e a Medtronic, né? A Portico, na Navitor seriam intranulares, né? Autoexpansíveis, mas intranular. Funciona mais como uma supra, mas seriam, em teoria, não supranulares. Então, a gente escolheu uma válvula Accurate 1002, né? Que é uma prótese autoexpansível, né? Que tem uma liberação super simples, uma liberação top-down. A gente começa liberando ela de cima para baixo, diferente da, da Medtronic, né? Então, é uma válvula um pouco com algumas características diferentes. Ela tem essa coroa superior, que teoricamente segura um pouquinho ali os folhetos também, para poder reduzir o risco de oclusão coronária, né? E também tem um acesso facilitado ali em relação à coronária da paciente. Como é uma paciente não tão idosa, né? Uma paciente de 77 anos, que no caso também não tem doença, então a gente não pode pensar tanto nisso, mas ela pode precisar de alguma coronografia no futuro. Então, em relação à Medtronic, a válvula da Boston aqui tem um acesso à coronária talvez um pouco mais fácil, né? Então, a gente escolheu a prótese da Boston, a Accurate 1002, uma prótese small aqui pelo size chart que a gente tem, que ela cabe direitinho ali, né? Um perímetro de 67, 68, né? Então, está ali bem no meio, né, com um ângulo de 18 por 24, então o diâmetro médio ali em torno de 21, certo? A liberação dela, o sistema de liberação é muito simples, né? Ele tem duas roldanas, dois mecanismos de liberação. A gente começa, tem um mecanismo de proteção, então a gente tira o knob, né? Libera o primeiro, né? Que vai liberar o upper crown e depois os arcos estabilizadores, né? E checa a posição novamente e tudo, e posteriormente a gente tira o segundo botão de segurança e libera a prótese com rotação rápida e contínua ali no número 2. Então tem o 1 e o 2, você vai girar um até o final, e depois, quando tiver numa posição adequada, fazer o teste de posição, tudo, e liberar o 2 um sistema de delivery muito simples e muito tranquilo. Aqui já passando aqui para a questão do procedimento em si, a gente funciona no serviço com um introdutor 8F, guiado por ultrassom sempre também, faz sempre uma geografia de controle aqui também. Então, a função ok, numa altura adequada, acima da bifurcação, sem grandes problemas. A gente percebe aqui na lavagem de contraste do outro lado mesmo que tem aquela tortuosidade que a gente tinha visto, né, na angiotomografia, mais ou menos de 90 graus. Então, compatível. A gente, aqui toda aquela questão que a Michelle também já passou, L1, guia reto, né, tem cruzamento da válvula, né, posicionamento do Safari, a gente usa o Safari aqui no serviço, né, e aqui a gente faz uma geografia para confirmar aqui a projeção que está adequada aqui com os 3 feios, né, alinhados, né, coplanados. É uma bastante classificação mitral ali, né, e seguimos para a pré-dilatação. A Accurate é uma prótese que o fabricante ele recomenda que sempre se realize a pré-dilatação da válvula. E uma pré-dilatação um pouco mais agressiva até do que a pré-dilatação dos outros dispositivos. Então, o diâmetro médio de 21, né, que a gente calculou 18, 24, então a gente foi com um balão 20, né, o próximo balão seria um balão 23, a gente foi com um balão 20 e dilatou com um volume um pouco maior, né, no balão, certo? Conduzindo também pelo Fio, né? pelo fio guia, pelo Safari no ventrículo esquerdo, né? E fizemos a pré-dilatação da válvula. O balão escapuliu um pouquinho ali, mas a gente julgou que foi suficiente, né? Depois a gente posicionou a válvula, a parte radiopática ali na base do pigtail, né? E checamos novamente a posição através de uma ortografia. Então, parecia que estava adequado, né? Liberamos o knob, o passo 1, né? Fizemos a liberação
do upper crown e dos arcos estabilizadores. Checando mais uma vez a posição. Parecia adequada aqui para a gente também, sempre mantendo aqui. E aí vamos para a liberação, que a gente mantém uma tensãozinha para frente, né? E esse upper crown aí, teoricamente, segura os folhetos da válvula nativa. E é importante a gente perceber que na liberação, o dispositivo, o nose cone ali, e o dispositivo, quando ele desprende da válvula, ele faz um movimento anterior, né? Ele entra no ventrículo, isso significa que a gente estava realmente fazendo uma tensão para frente para que a válvula fique posicionada, tá certo? Um posicionamento da válvula, liberação final. Perfeito. Fizemos aqui a angiografia de controle, né, já sem aqui o guia. É uma recomendação aqui da prótese também, a gente já tinha avaliado o ecocardiograma intraoperatório, já tinha avaliado também, né, que os gradientes estavam ok, que não tinha leak para valvar, não tinha nenhum tipo de complicação também relacionada aos dispositivos, né? E aí a gente já tirou aqui o Safari também. A fabricante ela recomenda retirar isso só realmente quando você tiver certeza que você não vai fazer nada. Eu acho que todas recomendam, mas aqui eles falam que existe uma possibilidade de você cruzar depois por esses arcos estabilizadores, acabar desestruturando a prótese, deslocando e tendo uma complicação muito mais séria. Né? Além, obviamente, de que todas as próteses se evita para não machucar e danificar ali o folheto e uma válvula recém-implantada. Né? Então, aqui sem leak para valvar, né? Parece uma prótese bem expandida, simétrica, né? E a gente faz uma injeção também, né, final para checar a via de acesso. Então, a posição onde foi funcionado não tem nenhum tipo de estenose ou nenhum extravasamento de contraste na angiografia de controle. Certo? Aqui já a gente utiliza, em geral, 2 percloses ou um perclose e um angiocil. Na maioria das vezes, um perclose e um angiocil, né? Até por questões de custos mesmo, mas sempre também com resultado bem satisfatório, sem grandes problemas relacionados a estenose ou hematomas e algo nesse sentido. Excelente. E nesse caso, Lucas, não houve necessidade de pós-dilatação, né? Não. Os gradientes ficaram baixos, não teve leak para valvar significativo. O Então, score de cálcio também era relativamente baixo, né? Não era baixo, exatamente. Ela tinha um pouquinho mais de cálcio ali no folheto não coronariano, né? Então, realmente não tinha. Acho que era o score de cálcio da tomografia, se eu não me engano, era algo em torno de 1.800, alguma coisa nesse sentido. Não tinha uma calcificação muito acentuada, não. Então, aqui o eco intraoperatório, né? Um gradiente sistólico máximo de 13, o médio de 8. A descrição do colega ecocardiografista já relata uma melhora da função sistólica ao final do procedimento, né? E 30 dias após a paciente passou em consulta, e o gradiente máximo aumentou um pouquinho, mas o médio continuou baixo, de um dígito apenas 0,8. A fração de ejeção, realmente uma melhora expressiva, uma fração de ejeção de 50%, e o que não tinha descrito refluxo ali na hora, né, acabou talvez por dificuldade de janela, já que o paciente está ali sem poder movimentar tanto, a mesa mais estreita, não detectou nenhum refluxo, mas ficou com refluxo paraprotético mínimo, e a calcificação não era tão acentuada, então acho que isso também era esperado. Né? Exato. Excelente caso, Lucas, excelente. E mostra mais uma vez a aplicação da TAV em casos também desafiadores do ponto de vista anatômico, por se tratar de um anel pequeno, e também uma paciente com disfunção ventricular grave, que houve recuperação, você descreveu aí, praticamente ao final do procedimento. A gente tem visto isso às vezes, né? Sim. Nós publicamos um artigo nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em pacientes com função ventricular esquerda normal, onde nós fizemos análise do strain pelo ecocardiograma. E a gente observa que minutos após a TAV, mesmo em pacientes com função ventricular, com fração de ejeção preservada, o strain modifica positivamente. Então, a função ventricular pode realmente, e provavelmente acontece, melhora imediatamente após o procedimento. Claro que a análise é mais apropriada dias ou semanas depois, mas realmente a gente percebe em pacientes com disfunção ventricular que a fração de ejeção melhora após o procedimento, mostrando, evidentemente, o desempenho hemodinâmico muito positivo da TAV. Leonardo, algum comentário a respeito desse caso? Anel pequeno, tipo de prótese, por favor.
Eu tenho um comentário, na verdade, que o Lucas pontuou bem, mas só para reforçar, que a retirada do pigtail ou do fio guia do ventrículo esquerdo após o implante especificamente da Accurate, né, realmente só deve ser feito depois que você encerra o procedimento, porque pode ser muito desafiador você recruzar essa válvula por dentro das hastes maiores dela, né? Uhum. Então, você pode ter algum problema, e principalmente se você precisar fazer isso de urgência ou de forma muito rápida, pode ser bem desafiador. Então, realmente esperar o eco, ver que tem certeza que você acabou o seu procedimento, para aí sim retirar ou o pigtail ou o seu fio guia que está dentro do ventrículo esquerdo. Mas E você acha que essa upper crown aí pode também, essa alça, atrapalhar futura cateterização seletiva das coronárias? não, eu acho que essa é uma vantagem dela, na verdade, né? Ela Uhum. é bem aberta, né? Então é uma das vantagens da Accurate. E quem advoga para essa válvula ser uma das primeiras, por exemplo, o caso do Lars Sondegaard, que ele advoga, que é um dinamarquês extremamente experiente, ele advoga que para pacientes de baixo risco jovens, a Accurate deveria ser a primeira prótese. Por conta disso, o acesso coronariano é mais fácil, tem uma hemodinâmica supraanular, então com o racional de ter uma durabilidade maior. Né? Esse é um dos racionais para se utilizar a Accurate. Agora, é uma prótese também que não é para todos. Né? Uma excelente prótese, tendo isso como afirmação, é uma prótese para calcificação extrema. Você pode ter migração dessa prótese, você pode ter alguns problemas. Né? E mesmo estudos com a Accurate, a maioria dos estudos patrocinados da Accurate, o grau de calcificação do anel valvar aórtico é moderado. Uhum. Então, a gente tem que. É uma prótese muito boa, mas eu acho que tem um nicho certo para se utilizar. Nesse caso, foi o nicho perfeito dessa prótese. Mulher pequena, anel pequeno, com seios não tão largos e pouca calcificação de válvula. Então, esse é o nicho para essa prótese. Muito bem escolhido. Obrigado, Léo. Lucas, suas palavras finais, por favor. Consideração final. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Então, a gente vai passar para o próximo caso. Lucas, muito obrigado, viu? Excelente caso, maravilhoso resultado, muito bem escolhido e a gente convida você para mais um caso no futuro dessa nossa jornada, tá bom? Muito obrigado, parabéns pela condução do caso. Obrigado, doutor Adriano.